Estamos começando mais um Verticalizando Cast. Estamos pelo nosso canal no YouTube Verticalizando Sonhos e também pelo Spotify. Eu sou o engenheiro civil Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande amigo e parceiro, também engenheiro civil Eduardo Santana. Olá, Thiago, tudo bom? Tudo em ordem, Cedo? Tudo chique. Pessoal, não se esqueça já de dar um like nesse vídeo para você não esquecer no final. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para estar sempre a par dos novos vídeos que vão saindo no canal. Isso aí, ajuda a gente a chegar a mais pessoas aí, com mais conteúdo sobre construção civil. Em breve vão ter uma nova série também, sobre empreendedorismo, também estão preparando algo bem bacana. Também vai ter o QR Code aqui do nosso grupo do Telegram. Entra aí no grupo e receba as mensagens aí e os conteúdos primeiro que todo mundo. De primeira mão na sua telinha. Aí. Vamos lá? Hoje o assunto é de extrema importância, viu? Sim. É um assunto que ninguém se preocupa no começo da obra, só que chega lá no final. É dor de cabeça. Se é a pessoa muita não dor se de cabeça. não se precaver, é dor de cabeça no fim. E o contador que fica louco depois para correr atrás do prejuízo. Hoje estamos recebendo aqui uma dupla muito especial, pai e filho. Temos aqui o Clodoaldo Melo, ele é formado em Ciências Contábeis e Advocacia, diretor das empresas Contec Contabilidade, CS Melo Advocacia e Retri Recuperação Tributária. Também Felipe Melo, meu grande amigo, formado em Ciências Contábeis e MBA em Gestão Tributária e sócio administrativo da Contec Contabilidade. Com vocês, Clodoaldo e Felipe, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado aí pela presença. Obrigado, nós agradecemos o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Sucesso sempre, parabéns pelo programa. Obrigado. Felipão, obrigado também. Eu que agradeço, Thiago. Realmente é um prazer estar aqui. Bacana. E com certeza vai ser um conteúdo bem legal de Bora lá. a galera. E vamos começar como sempre, né, Edu? Queremos saber um pouco da história do Clodoaldo, Felipe, de onde surgiu vocês, um pouco aí da trajetória até chegar aí na Contec, que foi desde 1996, né? A Contec Contabilidade ela surgiu em 1996. Mas antes da Contec, eu tive um outro escritório durante 3 anos. Entendi. Então, eu tenho um escritório de contabilidade, trabalho no ramo como empresário contábil desde 93. Tem uma bagagem boa aí, né? Esse ano completando 30 anos de atividade ininterrupta. Legal. E a Contec mesmo, ela surgiu em janeiro de 96, foi ganhando corpo. Hoje em dia, nós somos líderes no setor aqui na cidade. Legal. Nós temos uma equipe bem grande, bem preparada, qualificada, treinada e motivada. E o espaço muito bonito também, né? Realmente, nós investimos bastante na questão espaço Prédio físico, próprio, né, Clodoaldo? Prédio próprio, um prédio de 3 andares, tem auditório. Legal. Mas, além da parte física, nós investimos muito em tecnologia. Legal. Então, nós podemos dizer que nosso escritório hoje é um escritório totalmente digital, moderno, tecnológico. Isso daí ele faz uma diferença muito grande. Sim. E da onde veio aí essa vontade para seguir esse ramo, né? Qual que é a sua trajetória de vida, hein? Eu sempre trabalhei na área administrativa. Uhum. E eu voltei para Matão em 91. Legal. E eu trabalhei 1 ano no escritório do Edo Mariani, que foi o ano de 91, e 1 ano no escritório da Auditec, que foi no ano de 92. Legal. Aí eu já tinha uma certa experiência e eu resolvi seguir carreira solo. Igual a gente brinca, o sangue empreendedor. Já bateu. Eu não me vejo sendo um servidor público. Eu tenho que ser empreendedor, que faz parte de mim isso daí. Legal. E Felipão também, que seguia aí a carreira do pai também. Começou até com uma brincadeira, né? Meu pai me incentivando nas férias da escola, dando dinheiro. E foi seguindo, pegando gosto. O escritório foi crescendo, fui evoluindo nas áreas, né? Acabei a escola, fiz a faculdade, já encorpei um pouquinho mais, fui tomando algumas responsabilidades. Boa. E estamos aí hoje, 7 anos e meio, já desde os 15. Já com experiência. Com experiência no escritório. Tá. Eu Clodoaldo, e a advocacia veio depois do contábil? Veio. A advocacia, eu acabei me formando em 2006 e ela agregou muito a atividade de contador. É porque é meio vinculado os dois. Né? Então, você trabalha com leis, normas, e eu fiz uma especialização em direito tributário. Então, nós somos especialistas em tributos. Isso daí agregou muito mais. Porque, geralmente, o contador ele tem até uma linha a seguir. E o advogado tributarista ele ultrapassa essa linha.
É por isso que a gente trabalha muito com a parte de recuperação tributária, porque tem muito imposto sendo pago de forma indevida e a gente vem recuperando. E a empresa nossa de recuperação tributária, É Retri, né? isso, ela tem ganhado muito espaço, muita força e nós estamos fazendo um investimento muito grande. Legal. Daqui 30 dias, nós esperamos ter só na parte de recuperação tributária um operacional de 6 pessoas. Caramba, legal. Então, a gente vai estar trabalhando legal isso. É um dinheiro praticamente jogado fora, né? Se você não for atrás. Né? Literalmente. Exatamente Realmente isso. é muito difícil de recuperar dinheiro. Isso daí dá para recuperar de 2 formas, administrativa e judicial. Entendi. Então, tem das 2 formas, a gente vem trabalhando nos 2 segmentos. Boa. Clodoaldo, Felipe, a contabilidade envolve muita coisa, né? Mas para a gente trabalhar, trazer para a nossa área assim, de construção, quais são os principais impostos que envolvem a construção civil? O que seria mais focado nessa parte que você poderia falar para a gente? Construção civil é algo complicado. Sabemos muito. bem. Muito complicado. Vamos dar alguns exemplos aí. Bem prático. Costume popular. A pessoa vai construir uma casa, contrata um engenheiro, faz o projeto e depois pega o seu João para poder construir. O seu João, ele vai e pega dois serventes lá. Começa a casa lá e finaliza. Esse é o costume popular desde antigamente lá. Aí o seu João não tem empresa e ele não registra os 2 outros ajudantes lá. E assim vai. Aí, na hora que bate uma certa idade do seu João, que ele já não aguenta trabalhar mais, aí ele vai pensar no seu benefício previdenciário. Malemar, ele consegue um salário mínimo de aposentadoria. E os auxiliares, mesma coisa. Que chega uma época que o serviço é pesado, a pessoa não consegue desenvolver. É isso que eu ia falar, o serviço é muito pesado, né? Pesado. Então, Chega uma hora que a pessoa já não consegue mais. Na hora que ela vai olhar para frente, já passou um tempão. Isso é o costume popular. O que seria o correto? Contratar uma construtora, tá? Essa construtora registrar os seus funcionários, o dono da construtora pode ser o próprio pedreiro mesmo, o empreiteiro, que se diz também, ele tem um prolabore mais alto, ele vai pensando na questão da aposentadoria dele e da segurança para os empregados. Por quê? É um serviço perigoso. Sim. Ele pode machucar, pode cair do andaime, pode ter uma torção na lombar, pode acontecer um monte de coisas. E sem estar com auxílio, em dia com a prevenção trabalhista, prevenção de segurança do trabalho, ele pode ter uma série de problemas. Só que esses problemas não param no construtor, ele pode chegar até no dono da obra. eu acho que até mesmo engenheiros. Sim. O engenheiro, ele assume uma responsabilidade menor, mas ele não deixa de assumir. Sobra alguma coisa. Agora, o dono da obra, se for uma pessoa física, ele assume a sua responsabilidade solidária. E se for uma pessoa jurídica, pode ser uma sua responsabilidade solidária subsidiária. Entendi. Entendeu? Então, tem que se pensar muito, mas, na regra, não se faz isso. Continua muito o costume popular de contratar seu João e assim por diante. Você acha que isso é por falta de informação ou por conta de custo? 3 coisas. Informação, custo e fiscalização. Agora, surgiu a MEI. Aí complicou tudo. Complicou tudo. Por quê? Vamos dar o mesmo exemplo. A pessoa vai construir a casa, contrata o seu João. Seu João vai lá, eu abri uma MEI. Beleza, ele abriu uma MEI para ele. Aí, ele só pode registrar um. Entendeu? Então, ele vai registrar um, outro ele não vai. O problema continua, porque a MEI só dá direito ao seu João se aposentar ganhando um salário mínimo e por idade. Ou seja, ele vai chegar com 65 anos de idade e vai ganhar um salário mínimo. Significa o quê? Que ele vai ter que continuar trabalhando. E o servente dele, se for registrado mais do que um salário mínimo, não pode. Porque está atrelado a um limite de registro do empregado. Ou seja, continua na mesma. A diferença só legalizou ali. A diferença é que ele vai ter o direito, se ele se machucar, a receber um auxílio-doença. E sem a MEI ele não recebe. Mas se pensar de amanhã depois ele poder parar de trabalhar, é difícil, porque ele vai ganhar um salário mínimo, não vai poder parar de trabalhar nunca. Verdade. E a MEI está assim mesmo. Aí a pessoa está construindo a casa. Aí ele pega e contrata o rapaz da calha. O calheiro,
Ele, de vez de ele abrir empresa, registrar o empregado, não, ele abre uma MEI para ele, pede para o empregado abrir uma MEI, aí o seu João lá, que é aquele segundo funcionário que ele pode registrar, pede para abrir uma MEI também. Então fica tudo errado. Ninguém cuida da parte de segurança no trabalho, ninguém cuida da parte preventiva, ninguém faz. Então vai embolando tudo. A MEI hoje ela embola muito. Porque um vai abrindo MEI, que abre MEI e não dá segurança de nada. Se o cara cair lá de cima da laje, vai sobrar para o dono da obra, vai sobrar para o empreiteiro, vai sobrar para todo mundo. Porque se o cara for dono da própria MEI dele e cair, ele não recebe nada. Ele vai receber o auxílio-doença. Auxílio-doença. Vai receber o auxílio-doença. Entendi. Isso se tiver um ano de MEI aberto Entendi. e pagando no prazo. Senão o INSS Também não não libera. Tem a questão de carência. Né? Se ele perder as carências, aí ele não recebe. Entendi. Mas Bom saber isso daí. Isso é bom. Hoje é bem costume, né? A gente vê nas obras trocentas MEI, né? Na obra, né? E, na verdade, é tudo errado, porque não pode. Quem pegou a obra, o empreiteiro, ele tem que ter registrado todo mundo. Entendeu? O calheiro, o serralheiro. Só que tá MEI para tudo quanto é lado. Ô, Clodoaldo, partindo agora, então, pro proprietário, então, em vez do seu João aí, vou começar uma obra. O que eu tenho que fazer pensando nessa parte burocrática? Por onde eu começo? Como que funciona? Eu vou dar uma introdução disso, depois o Felipe até complementa algumas informações. Como que funciona? Saiu um loteamento, tá os terrenos lá. Ou a pessoa vai lá e compra um terreno num local que já existe loteamento há muito tempo. Então tem o terreno. O terreno tem uma matrícula. Aí contrata-se o profissional de engenharia para fazer o projeto. Certo. Fez o projeto, aprova-se o projeto na prefeitura, depois obtém a certidão de construção. Na hora que tem a certidão de construção, ele tem um prazo de 30 dias para Fazer o cadastro. fazer o cadastro e obter lá o cadastro da obra, que é a CNO, né? CNO. Olha que branco que deu. Bom, beleza, já tem a CNO. Já tem um número da CNO. Tá. Aí ele vai continuar construindo. Depois que terminou a obra, tem que pegar e pedir um ABITS. Sim. Na hora que sai o ABITS, ele tem que averbar a construção naquele terreno. Sim. Aí vai até o cartório de registro de imóveis, ele vai pedir uma série de documentos e entre eles a certidão negativa de débito do INSS. A famosa CND, né? Isso. Agora vamos falar sobre essa questão da CND. Tem muita gente que me pergunta, por que se paga INSS sobre a obra? Porque a base de cálculo do INSS é o trabalho. Então, presume-se que para construir uma casa tem que ter os trabalhos. Aí, pegando o exemplo do seu João lá, que não registra ninguém, o governo fez o quê? Criou um valor por estimativa, por metro quadrado. Se é de alvenaria, se é Vários concreto fatores, usinado. Vários fatores. Mas tem lá um valor, é uma tabela por metro quadrado lá, que vai pagar o INSS, estimando que tantas pessoas trabalhou lá durante período de tal. Tá. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é contratar uma empreiteira, uma construtora, para poder fazer essa construção. Se contratar uma construtora, todos os empregados vão estar registrados Tá. e vai estar vinculado ao CNO lá. Entendi. Entendeu? E esse valor abate do INSS, porque ele não vai pagar sobre estimativa, e sim vai fazer um cálculo, deduzindo que ele já pagou de mão de obra. Também abate sobre concreto armado e assim por diante. Então, se você constrói e contrata uma construtora, você vai pagar menos INSS do que você não tiver Que uma fazer lá construtora. no final. Porque você vai fazer um cálculo por estimativa. Eu tive um caso de zerar. Sim, sim. Por quê? Porque já comprovou que o custo daquela obra já foi absorvido pela aquela mão de obra. Acontece exatamente isso. Só que é um trabalho a ser feito. Então, tem que ser bem no início. Quando sai o alvará de construção, o ideal é o proprietário procurar o contador Legal. para fazer essa CNO e dar sequência nos lançamentos todos. Isso que é uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem. Por exemplo, sai o alvará. Quem que teria que ser o responsável por CNO? É o contador dele, ou o próprio engenheiro, o arquiteto? Ou... A responsabilidade é do proprietário da obra. Entendi. Entendeu? Aí Até o próprio proprietário pode Consegue. fazer. É tudo Consegue. online? Pelo Tudo site online. da Receita? Tudo Site da online. Receita.
Então, é do proprietário, mas ele pode terceirizar, falar para o Sim. engenheiro, olha, eu não sei nada de obra. Então, você faz para mim? Faço. Aí o engenheiro fala assim, eu só sei isso daqui, eu não sei nada de tributo sobre a obra. Uhum. Então, vou contratar o contador. Então, pode ser passado direto para o contador também. Legal. Eu E acredito que é bem mais fácil. Sim, né? e lembrando que agora não, né? Uns 6 meses atrás, os alvarás de construção, para começar a obra, ele já é vinculado, quando você protocola na prefeitura, no CPF. Sim. Então, automaticamente, a Receita e a prefeitura Já já tá se comunicam sabendo. já. Então, tem casos, inclusive essa semana surgiu um que o cara recebeu cartinha. Muitos clientes nossos estão recebendo, acho que prazo de 2 ou 3 anos depois, né? Para É. regularizar esse imposto na. Então, a gente já está cruzando as informações, não vai escapar. O Felipe pra falou um frente. negócio importantíssimo. Acabou de construir, você vai pedir o quê? O ABITS. Uhum. Antigamente, o ABITS, a prefeitura ia lá e emitia um documento ABITS, Era beleza. manual. Aí né? o dono da construção, Carimbava. ele tem lá o projeto aprovado, certidão de construção e o ABITS que está concluído a casa. Aí ele segurava com ele aquilo lá, na hora que passar 5 anos, Caducava. aí ele vai lá e a verba construção já prescreveu o direito de cobrança do INSS. Entendi. Só que hoje não dá para fazer mais isso, porque isso é online. Quando a prefeitura ela emite o ABITS, ela já comunica a Receita. Legal. Entendeu? Então a Receita já sabe de todos os ABITS. Ela só está guardando o dinheiro cair Que no cofre vai lá. Só exemplificando para o pessoal, então, que a gente presencia, né? Pelo menos aqui na nossa região. A maioria das obras, eu acho que hoje só quando é obra financiada que o pessoal se preocupa com a CNO, porque é obrigado que a Caixa obrigatório. pede, né? Exatamente. Sim. Fora isso, ninguém abre a espera para abrir lá no final da obra, né? Que é quando precisa averbar, que precisa da CND. Que é aí que o Clodoaldo e o Felipe falaram, que é onde que tem a estimativa do próprio INSS, que vai chutar lá um valor para sua obra e não tem o que você fazer, né? Você E tem que pagar aquele valor. No caso, se a pessoa contratou a construtora, teria que ser deduzido. Mas ela não abriu a CNO. Ela abriu a CNO depois. Consegue deduzir mesmo assim ou tem algum Não, que tem impeditivo? que ter essa informação No já decorrer da obra. no decorrer da obra já. Legal. Entendeu? Você tem que ir preenchendo até as GFIP, comunicando o número da CNO. sim, realmente. Uma coisa é amarrada à outra. Então, na hora que saiu o alvará de construção, procura o contador. Legal. É o caminho mais correto para poder seguir. aí. Tem como fazer isso? Tem, retificando, Uhum. tá? Mas fica sujeito a uma notificação por fora do prazo e tudo mais. E é legal, assim, por parte do proprietário também, cobrar da consultora um recibo de pagamentos de débitos de INSS, porque em uma obra que eu presenciei, o proprietário da consultora não estava pagando. Depois, lá na Receita, faltou esse valor e teve até uma briga judicial. Bem colocado. O que é o correto? Vamos falar que uma pessoa tem uma construtora com 20 funcionários. Ele vai trabalhar naquela obra com 5. Entendeu? Então, dentro da folha de pagamento da construtora, tem que abrir um centro de custo específico para aquela obra, que vai prestar serviço naquela CNO lá. A gente fala de alocação de mão de obra, Entendi. tá? Então, Então, código ele certo para tem isso. que fazer exatamente tudo isso daí. Porque senão dá problema. Aí a construtora não pagou o INSS dos seus empregados. Eu entendo que o contratante do serviço não tem nada com isso. Uhum. Entendeu? Só que ele tem que justificar para a Receita o que aconteceu. Para ele pagar, a construtora tem que emitir uma nota fiscal, ele paga bonitinho, ele fez tudo isso. Entendeu? E se essa construtora for optante pelo Simples, quem está pagando o INSS não é nem a construtora, é o funcionário. Entendeu? Que é Retém descontado lá, né? dele e repassa. Então, ele é um fiel depositário. Entendi. Então, tem que analisar caso a caso, mas a Receita ela não pode negar uma CND em virtude do dono da construtora não ter recolhido seus impostos. Entendi. Na verdade, ela vai sair positiva com efeito negativo, né? Entendi. Hoje o cartório aceita, mas aí vai respondendo as inscrições que vai... Legal. Entendi. E até de primeira mão aí, a gente está fazendo uma parceria, né? Eu converso muito com o Felipe, entre nosso escritório e a Contec, até para ajudar com informações para os nossos clientes. Sim. Porque às vezes o pessoal não faz isso porque não quer, é porque não tem Não mesmo a noção que Conhecimento. tem que fazer isso daí. É verdade. Então, é um serviço que a gente vem fazendo, até dica para outros arquitetos e engenheiros aí, procure um contador seu ou a Contec aqui vai Não estar à fica muito disposição. caro não, né, Tiago? Não, fica barato. Procura aí o contador seu ou a Contec mesmo vai estar disponibilizando o contato aí depois no final para vocês. Quiser tirar essas dúvidas ou fazer esse tipo de parceria também com eles, para poder evitar esse gasto muito acima aí no final da obra. Ele pode ter uma vantagem financeira muito grande. Exato. Muito grande mesmo. Inclusive,
é uma orientação na hora de fazer a contratação do profissional. Ele já está consciente se ele vai pagar o seu INSS por estimativa ou Valor real mesmo. o valor real mesmo. Vou arcar com isso, não vou me virar. Então, até para também o pessoal souber, a parte de materiais não entra nesse cálculo, é só... Só concreto. Tá. Mas aí você tem que ter as notas materiais para depois Concreto, poder renda, né? usinado. Isso tudo vai ser alimentado Tá. lá nas informações, tudo. Na CNO também entra as notas materiais no cadastro. Não há necessidade, Tá, tá? tá. É a necessidade da mão de obra. Tá. Porque a base de cálculo do INSS é a mão de Beleza. obra. Mas respondendo sua pergunta, sim, ela tem uma dedução dos pré-moldados Ah, tá. e concreto usinado. Tá. Lembrando que na nota que Aí, da compra a for concreteira faz. na observação tem que ter inscrito o destino, que é Entendi. o número da obra. Não adianta nada o cara só emitir a nota, Não adianta mas... nada. Tem que ter uma ligação com aquela obra, tudo certinho. Entendi. Se for melhor ainda, colocar até o CNO dele. Legal. Endereço da obra. Tudo certinho. Porque muitas vezes a pessoa faz o cadastro na onde que ele está residindo e não na onde está sendo executada a obra. Entendi. Isso daí já gera uma dúvida. Peraí, esse material foi para onde? Tá entregando na sua casa ou na obra? Então, se colocando no dados adicionais da nota fiscal lá, essa observação, beleza, complementou. Ou já faz direto no cadastro onde que vai ser entregue o material. Legal. Legal. Outra dúvida bastante comum assim na área da construção civil é qual seria a diferença entre o imposto de TBI e o imposto de renda da venda do imóvel? Porque gera uma confusão. A pessoa sabe, poxa, já paguei esse valor, mas tem que pagar mais isso agora. Eu já vi muitos clientes também que constroem para vender e acabam zerando o lucro da casa, porque só no final, só de imposto que gerou lá foi o São lucro dele. 3 situações. Vai. O ITBI é o imposto de vendas. Na hora que vai fazer a venda, vai pagar o ITBI. Se eu estou construindo, eu tenho ITBI? Certo? Não. Porque eu não estou vendendo isso daí. ITBI é um imposto municipal de compra e venda. Se for doação, é ITCMD. Já é um imposto estadual. Em Matão, o ITBI é 2%. No estado de São Paulo, o ITCMD é 4%. Isso daí é na hora de fazer a compra e venda do imóvel. Outra coisa é o ganho de capital, que muitas pessoas entendem como imposto de renda. Chama imposto de ganho de capital. Vamos dizer que eu comprei um terreno, eu fiz uma casa ali, eu gastei 200 mil na casa para poder construir junto com o terreno e estou vendendo essa casa por 300 mil. Entendeu? Então, eu estou ganhando 100 mil nisso daí. Então, existe um imposto que é sobre o ganho de capital. Na hora que você for vender, você tem que apurar. Tem algumas regras, tá? Se é o único imóvel e você vender ele para comprar outro para morar, você não vai pagar isso. Então, tem algumas regras de isenção. Mas, geralmente, isso daí é aplicado para quem trabalha com compra e venda de imóveis. É o caso que o Thiago falou, né? Eu posso até comprar um imóvel pronto por 200 e vender ele por 300. Tem que pagar o imposto de ganho de capital. Muitas vezes, para não pagar... Então, vou dar esse exemplo que eu dei. Comprei o terreno, paguei 100 mil, gastei mais 100 mil e vendi por 300. Então, tive um custo de 200 e vendi por 300. Aí, na hora de passar a venda, você combina com o comprador e passa por 200. Deu ganho de capital? Não. Mas quanto você recebeu? 300. Se esse dinheiro entrou na sua conta, tá? Já não consegue amarrar. O pior não é isso. Aí você vai pegar 300, você vai comprar outras coisas. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir justificar a sua evolução patrimonial, porque você não ganhou nada. Mas, na verdade, você está ganhando. Então, isso tudo tem que amarrar. Sim, você trabalhar a questão evolução patrimonial com ganho da operação. Porque se você fazer isso sempre, eu vendi pelo mesmo preço que eu construí, mas não é o que de fato aconteceu. Vai chegar uma hora que você não consegue justificar o seu patrimônio. A gente tem bastante clientes assim lá, tá? Até de imposto de renda. O que a gente concluiu com a experiência, né? Passou de 2 casas no ano, não compensa mais ser pessoa física. Tá? Já tem que pensar numa estratégia de uma pessoa jurídica. Seria uma holding? Isso daí, assim, a holding, ela é um nome bonito, mas muitas vezes, assim, o nome certo para essa situação é administração de bens próprios. Tá. Que hoje em dia se chamam de holding, mas é administração de bens próprios. O Felipe falou, está certinho. Você pode abrir até uma incorporadora, que é o melhor das situações.
Você vai comprar o terreno, 100 mil, você gastou 100 mil e vendeu por 300. Quanto você vai pagar de imposto? 6%. No Você total. não precisa justificar nada, é só o Entendi. valor total. Então, se você já sabe quanto que é o seu imposto, aí você vai justificar sobre os 300. Então, ela vai evoluindo e você vai conseguindo justificar. É. Porque aqueles 300, você comprou mais 2 terrenos de 100 e já construiu mais 2 casas. Chega uma hora que você não consegue justificar. Entendi. E pela empresa, vamos chamar de holding, aí, administração de bens próprios, você consegue justificar tudo isso. Você consegue justificar a sua evolução patrimonial e os 6% de imposto que você vai pagar, você já consegue colocar no custo operacional para te dar uma rentabilidade líquida de X valor que você sabe pode vender ela. E realmente, tem pessoas que estão construindo 5, 6 casas e está na pessoa física ainda. Mas você pode ver que o imposto de renda dele não vai encaixar nunca. Não Sim. encaixa nunca. E uma empresa de administração de bens próprios, você consegue ir evoluindo nessa questão toda. O lucro, o imposto sobre o lucro lá do imóvel, se for pessoa física, que nem dos 100 mil, 15%. 15%. 15%. É bem considerável. É igual você falou, se for Bom, 2 bom, imóveis já compensa. Vamos pegar esse exemplo. Ele pagou 100, sobre 100 mil, ele pagou 15 mil reais. 15 mil reais. Se ele tiver. E num. 15 mil, vai. Se ele tiver uma empresa 300 mil vezes 6%, ele pagou 18. 18. Mas ele está com tudo organizado. É quase igual, só que tá Entendeu? tudo certo. Está tudo organizado. Entendi. A diferença é isso. Bacana. Até você me fez lembrar também que tem muito aqui na cidade sobre o valor venal, né? Todo mundo deixa na escritura, na matrícula, o valor venal, não o valor real do terreno ou construção. Então, o que dá o problema? Se você for financiar uma obra, uma casa, a Caixa tem seu valor real. Então, eu já vi muitos clientes deixar de vender casa, deixar de vender terreno, porque Quando ia ganha dar um capital. lucro Ganho exorbitante. capital. Aqui em Matão nós estamos com outro problema, Thiago. ITBI, quando você ia passar no cartório, antigamente era por valor venal. Tá. Entendeu? A pessoa passava o valor venal para poder pagar menos imposto possível. Ou fazer até um inventário, passar pelo valor venal. Aí foi criado, acho que a própria Associação de Engenheiros, o valor de referência, que é um intermediário entre o valor venal e o valor real. Então, criou o valor de referência. Atualmente, muitas pessoas entraram na justiça entendendo que esse valor de referência é errado, não está legal, e ganharam alguns processos na justiça. Então, a prefeitura, hoje em dia, ela está falando assim, o valor que você colocar, eu vou apurar. Entendi. Entendeu? Só que a gente pode mandar uma fiscalização lá para poder ver se aquele valor que você declarou realmente é o valor do imóvel. A gente pode pegar 3 imobiliários e fazer uma variação de preço. Entendeu? Então, nós estamos muito sem referência hoje. Então, o vendedor ele está numa situação vulnerável, porque não tem mais... A prefeitura não está seguindo mais a questão do valor de referência. Entendi. Eu falo para você que eu conversei semana passada esse assunto com o Áureo da prefeitura, que é a pessoa que cuida dessa parte aí. Falou, o que a pessoa colocar, a gente vai aceitar. Entendi. Ou seja, vai sempre certo que você não vai ter dor de cabeça. Trabalhar corretamente Não, que às vezes a quer dar um forma mais jeito. segura. Igual o Clodovil falou, às vezes você quer dar um jeitinho ali na hora, né? Mas depois vai virar uma bola de neve, cara, que não tem mais, né, para onde você correr. Ô, Clodovil, além do INSS, né, que paga da CND, tem também o ISS, que normalmente o pessoal paga na hora de tirar o habite na prefeitura. O que seria a diferença? Ou é a mesma coisa, ou que é municipal ou nacional? Essa parte aí, que é o valor do habite, é um valor também estimado. A prefeitura tem um cálculo lá que ela estima. Tá. E se é a construtora também, a construtora ela paga o ISS sobre a nota fiscal emitida. Entendi. Entendeu? Então tem um valor estimado lá, mas geralmente a construtora ela já emitiu então a nota também para daria receber, ela tem que pagar o ISS. Entendi. O ISS é a prefeitura, né? E o INSS é a Receita Federal. Federal. Mas é a mesma, seria a mesma são coisa. tributos diferentes, mas é obrigado Sobre a pagar serviços, também. os dois. Tá. E quais seriam as penalidades para o proprietário ou para uma consultora que não pagasse esses impostos? Poxa, veio a cobrança, não vou pagar, não quero pagar, ou foi lá na prefeitura, não regularizou, ela fica passível de que penalidade? O que pode acontecer? Vamos falar assim, a pessoa construiu e pegou a bits. A Receita vai cobrar.
Como está tudo online, está notificando Uhum. e vai cobrar. Se não pagar, vai para a dívida ativa. Entendeu? E pode ser feito um processo de execução fiscal contra aquele débito. A prefeitura é a mesma coisa. Se não pagar num prazo, na hora que vira o ano, a prefeitura entra com uma ação de execução fiscal e vai para a dívida ativa. Isso é uma situação que fez o habites. E se a pessoa construiu e não pegou o habites e está morando lá e vai morar de eterno, um dia ele vai ter que pedir esse habites para poder averbar a construção do imóvel. Uhum. Se ele for querer vender, eu vou fazer inventário, alguma coisa. Ali vai pagar, porque vai ser a partir da emissão do habites. Entendi. Mas a penalidade, ela é feita depois de uma notificação. Né? Então, Primeiro tem uma a notificação. Receita notifica para se regularizar. O cara, não vou me regularizar, vamos ver o que vai virar. E já... Aí gera uma multa de 200 até 225% do valor sonegado. É isso mesmo. Então, se era 10 mil, vai virar 25. Limitada a 230 mil teto máximo. É isso. É alta. Não, é alta. Não dá para brincar. Não é alta. E isso daí fica vinculado ao imóvel ou ao CPF? Primeiramente é o imóvel. Depois, quando vai Então, para se a dívida ativa, pessoa deixar isso daí também, pode vir num caso futuro dela até perder o imóvel? Ou não chegaria a tanto? O tributo Depende muito ele do vai que ser vai, né? muito inferior ao valor do imóvel, entendeu? Mas vai prejudicar. Tipo, porque- seria o CADIM? Ou não? Vai, o nome vai CADIM. pro CADIM. Vai. O CADIM é o cadastro de Procuradoria. inadimplentes tributário. Tá. Vai para o CADIM, vai tudo. Agora, numa ação dessa de execução, geralmente a pessoa, na hora que vê que está enroscando para o imóvel, seja no CPF ou no CNPJ, porque o imóvel pode ser de uma pessoa jurídica também, ele vai parcelar, ela vai fazer um monte de situação lá que dá para parcelar em até 60 meses. Entendi. Tem uma renegociação. Tem. Você falou um negócio agora legal que eu lembrei, né? É a questão do CNPJ, a importância de abrir empresas. Para quem tiver mais 2 imóveis, já é interessante ter? Muitas vezes, sim. Por quê? Vamos pegar assim, ó, a pessoa tem 2 imóveis. Esse imóvel, ele gera receita? Ele vai ser locado? Se ele for locado, o valor que ele vai pagar de imposto na pessoa jurídica é muito inferior ao imposto que ele vai pagar na pessoa física. Então, compensa, porque geralmente que tem vários imóveis que geram receitas, ele tem empresa aberta. Ele vai pagar o imposto lá dos seus 6% sobre o aluguel, em vez de pagar o imposto sobre... O lucro lá. Não é nem lucro, a tabela de imposto de renda. Ah, tá. Pode chegar até a 27,5% lá. Entendi. Então, compensa a pessoa abrir uma pessoa jurídica. Tá. Isso, os imóveis são para fins pessoais, sem gerar receita nem nada. Ele não vai pagar imposto nenhum. Deixa o nome da empresa lá, ele não vai pagar imposto nenhum. E isso que blinda também, né? Porque não vai estar no seu CPF, vai estar no nome da empresa. Sei lá, Depende Então, do- essa uma questão vez, de Ou blindagem não. é muito... Hoje eu vi muito isso daí. Eu abro uma holding para poder blindar meu patrimônio. Não existe blindagem. Tá? Não existe. legal. Se a pessoa tem um outro negócio, ficou devendo para alguém pode piorar até as cotas de capital daquela empresa de holding lá. Não sabia. Não tem a blindagem. Mas eu abro uma empresa dentro da outra. Uma hora vai chegar. Quem está devendo é o CPF ou o CNPJ. Aí ele descobre os bens ali, descobre que entre os bens tem uma empresa, vai notificar, o juiz pode quebrar o sigilo. Isso aí entraria pode como um ganhar. grupo econômico, né? Sim, Correto, é sim. da própria pessoa. Né? E aproveitando aí, estamos em tempos de imposto de renda, como funciona, né? Para quem tem imóvel, imposto de renda? Por exemplo, quem ganha aluguel, ele tem que declarar, é isso? Porque pode cruzar, né? Se o cara declara que paga aluguel, o outro declara que não recebe. é um assunto bem Ótima pergunta. complexo. Ótima pergunta. Vamos lá assim. Ó. Imposto de renda. Todo mundo que paga aluguel e declara imposto de renda está obrigado a declarar o aluguel pago. E para quem pagou. Está obrigado. Não é uma opção. Só que ninguém declara, porque não vai ter dedução nenhuma para ela. Ela só vai servir para informar o CPF do locador para a receita cruzar. Entendi. Mas é obrigado, não é opcional, tá? Porque se ela declarar lá, o locador vai ter que declarar também. Entendi. Senão ele vai ser cruzado lá. Porque eu já presenciei o pessoal combinando, você não declara que eu não vou declarar. É, muito comum. Mas a Receita, muito provavelmente, o ano que vem vai estar vigorando isso daí. A Receita vai pegar esse valor do aluguel que o locatário paga e vai deduzir sobre o imposto de renda. Entendeu? Ela vai dar esse benefício para o locatário.
Mas para quê? Para cruzar o outro. Para cruzar o outro. Exatamente. Entendeu? Então é uma jogada que a Receita já está dizendo que já vai colocar em prática, porque vai ajudar muito todo mundo. Só quem não vai gostar é o locador. Então, o locador entra naquela conta, né? Se for empresa, é o 6%. Se for Exatamente isso. se for Só que a pessoa maior física, parte do locador, ele não tem empresa, ele é uma pessoa física. tem uma casinha lá, alugou. Outra questão muito importante, assim, ó, em questão de locação, toda pessoa jurídica que loca um imóvel de uma pessoa física, a pessoa jurídica ela é obrigada a informar a Receita o aluguel. Inclusive, fazer a retenção durante o próprio mês. Vamos dar um exemplo. O aluguel é R$5.000. Uhum. Imposto de renda dá 500. A empresa locadora ela tem que pagar 4.500 para o locador e recolher a guia de R$500 do imposto. Entendi. E informar isso para a Receita Federal. E no começo do ano, dar aquele informe de rendimento para o locador para ele declarar o imposto de renda. Exatamente. É o correto. 90% dos casos ninguém declara nada. Entendi. Entendeu? Mas não é o correto. O correto é fazer a declaração. Do jeito certo. Legal. A gente falou bastante de imóveis residenciais e tal, mas e industrial, comercial, segue a mesma regra? Muda alguma coisa? Como que funciona? Questão de imposto, não. A mesma coisa. Mesma coisa. E as obrigações também é a mesma coisa. Vamos falar assim de INSS sobre a construção. Não muda nada. Não muda nada. Só muda Então, do se eu CPF para o Vou CNPJ. construir um prédio para minha empresa, então vou abrir o CNO no cadastro da pessoa jurídica. O que vai mais Perfeito. pecar aí é a questão da localização do imóvel, se pode ir na rua, questão do projeto industrial. Isso daí é mais assim, ó, eu vou construir um imóvel numa área residencial. Um barra Comercial, não. não pode. Mas isso daí o engenheiro na hora já vai resolver. que ele já vai barrar na Seria prefeitura. mais Já vai coisa barrar na da prefeitura, né? Já vai resolver na hora já. Tá. Ah, legal. Cara, bacana. Eu esqueci de comentar aquela hora, né? Igual, mesma coisa que o pessoal, quando começa a obra, não tem as informações, é igual quando termina também tem as informações. Então, muitos aí já estão morando na casa há 5 anos, nunca pediu a BITS, né? Às vezes, se não for financiado, o cara não for Se vender. tá nada. achando que vai caducar, não caduca, não. Viu? Pode esquecer, pode pedir. Aí todo mundo vai empurrando, falando, normalmente, final de obra, ninguém tem dinheiro, vai, já acabou. verdade. Vai, Mas eu isso não vou daí, ter. Tiago, é muito desconhecimento É. das pessoas que estão desconstruindo e até os profissionais da área de construção civil. Sim. Porque eles estão com aquele conceito antigo ainda, que vai prescrever em 5 anos ou caducar depois da emissão do ABITS. E agora é digital. Uhum. Entendeu? Então não vai acontecer mais isso. Pode ter certeza que não vai. É. A Receita ela já tem notificado bastante gente sobre essa questão. Mas esse costume popular logo, logo vai pegar todo Já mundo. vai, o pessoal já vai acostumando, vai Mas aprendendo a pancada. Tive mesmo. bastante cliente que recebeu a cartinha, Sim. que a gente conversa bastante. Aham. Fala, emite aí a guia, vai, vou pagar. E acaba pagando um valor que não deveria, né? E é um valor alto. E às né? vezes até ele paga, mas ele não averba a construção assim mesmo. É, Na matrícula. fica só. Regularizei. Ele regularizou, mas ele tem que Perante a gastar com o Receita. cartório na matrícula averbar a construção e acaba não verbando. Entendi. Só vai verbar quando vai vender. Tem um prazo? Agora você deu a dúvida aqui. Você paga o imposto, mas não a verba. Quando você paga o imposto, já emite a CND. Já emite o CND. Beleza. Aí, quando você quiser, Aí você... você quando vai lá você e quiser. averba a construção. Entendi. Mas é bom, até pensando num lado chato, mas que nem acontece de falecer, né? Um pai, sei lá, alguém que tem o bem. Depois, para comprovar ou fazer inventário isso daí, que bloqueia tudo, né? É um trabalho danado isso daí. Se você for analisar custo na hora de averbar, o maior custo é a CND, normalmente. Então, se você já pagou isso, compensa fazer o aí averbar restante fica logo. fácil. Já fica livre, né? Bacana. É que construção, geralmente, fala assim, eu não aguento mais. Já estourei tudo quanto é conta pra você. Eu vou deixar isso para depois. Não quero pensar mesmo. nisso agora, né? Isso mesmo. Bacana. Ô, pessoal, e qual a dica aí que vocês deixam, então, pro pessoal que está assistindo aí, né, que dá uma repassada aí, vai começar a obra, o que tem que fazer, terminou a obra, o que tem que fazer, um resumão de tudo que a gente falou. Primeiro passo, procurar a Pinote Engenharia. Gostei. Já vai receber as orientações, mas brincadeiras à parte, né? Ele tem que ter consciência de que ele tem que justificar tudo que ele está fazendo, Uhum. né? E todo mundo que tem uma consciência hoje um pouquinho sabe que é um buraco um pouquinho mais embaixo. Então procurar saber, internet, Tá com os profissionais que ele Google, contrata profissional mesmo. que ele contratar, perguntar, tem, mas não sei como é que faz. Procura saber. Procurar Ou escutar esse podcast e agora ou todo mundo vai escutar o saber. podcast.
A dica principal é isso. Vai construir? Tem tributos. Então, procure os profissionais corretos. O engenheiro para fazer o projeto, pegar a certidão de construção, o contador para criar a CNO e já fazer toda a alimentação do sistema. Acabou a construção, pegou o habite, tudo pronto. Porque se for deixar isso para o final, ele vai gastar mais. Entendeu? Porque vai ter que fazer o serviço retroativo de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano a construção. Então, faz tudo certo desde o começo. Legal. O prazo para poder fazer a CNO é 30 dias depois do alvará de construção. Ah, legal. Bom saber também. Então, Correto. E se o cliente aprova o projeto, mas não vai construir agora? Qualquer jeito, ele tem que abrir a CNO. Tem que abrir. Tem que Mesmo abrir- se tem que não abrir for CNO. começar. Perfeitamente, isso mesmo. E tem como você também, que a gente não abordou, né? Fazer ela parcialmente, a aferição. Então, você fez o primeiro andar, vou parar, já faz a aferição dessa parte, depois você continua. Dá uma pausa lá. Dá uma pausa. Tem a aferição parcial. Isso Boa, daí. legal. Isso é legal. Legal. Ô, Clodoaldo, até não está até na nossa pauta, mas antes da gente começar aqui, o Clodoaldo estava falando para a gente sobre escritórios, né, de arquitetura e engenharia, que não tem empresa aberta, como fazer isso na pessoa física. Então, se quiser passar para o pessoal aí sobre o carnê mensal. Sim, lá, né? isso é. Todo profissional liberal que trabalha por conta, Isso é advogado, médico? qualquer profissional, engenheiro, Dentista, médico, contador, dentista. dentista, ele tem que pagar os tributos sobre suas remunerações. Aí eu não vou abrir empresa, então você tem que fazer o carnê-leão mensal. Tá. Antes era um programa que você baixava, hoje em dia ele é online. Você tem que alimentar no carnê-leão todas as despesas que você teve no mês. Vamos falar do pessoal de engenharia e arquitetura. Tá. Lança todas as despesas que teve, água, luz, telefone, aluguel, funcionário, imposto, você vai lançar tudo. E vai lançar suas receitas. A diferença da receita e da despesa é a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte. Tá. Você vai lá e vai pagar todo mês aquele imposto. Chegou no final do ano, então você vai preencher o imposto de ganho de capital. Na hora de declarar imposto de renda à pessoa física, imposto de renda à pessoa física é um imposto muito completo. Tanto é que ele chama Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda. Então, aquele carnê-leão que você pagou, você vai importar para dentro da declaração de imposto de renda. E aquele imposto que você já pagou, já vai constar o pagamento. Então, você já não vai pagar nada no imposto de renda e vai justificar todas as suas rendas no ano. Isso é o correto. 30% faz dessa forma. De qualquer categoria. Contador, engenheiro, médico. Quem tem feito muito carnê-leão é os dentistas e os médicos, porque cruzam a informação que as pessoas aproveitam o abatimento do imposto de renda. E tem que ser feito. Entendeu? Então, estava pegando muito médico, muito dentista nessa questão. Mas o ideal é você pegar seus rendimentos, faz o carnê-leão 3 meses, mais ou menos. O contador ele vai fazer um planejamento tributário para ver se compensa você abrir uma empresa de acordo com a sua remuneração. Às vezes, você trabalhar na pessoa física não compensa, é melhor você abrir uma empresa, você vai pagar muito menos. Que aí você não vai pagar no carnê-leão, você vai pagar no fechamento das suas notas fiscais. Então, 3 meses é o suficiente para o contador ter números reais na mão para montar um projeto que a pessoa fala, olha, abre uma empresa que na pessoa física você vai pagar mais imposto. Entendi. Surgiu uma dúvida agora falando dentista e médico que abate. Arquiteto e engenheiro abate também? Não abate. Não abate. Ainda, né? Não vou ser preso. O imposto de renda ele é dedutível despesas com educação, Ah, tá. desde que esteja aquela escola lá vinculada a um MEC ou Secretaria de Educação. Tá. Exemplo, curso de inglês entra? Não. Pré-escola, primeiro grau, faculdade, pós-graduação, tudo entra. Só que tem um valor limitado, entendeu? Então, você gastou 10 mil, não é os 10 mil que vai deduzir, é os 4 mil, vamos arredondar o valor ali. Então, está eliminado, o teto é esse. E despesa com saúde. Quando você gostar de saúde, deduz. Gastou 10 mil de saúde, deduz os 10 mil. Entendi. Tá? Então, é assim que funciona. E eu sempre tive essa dúvida também, no imposto de renda. Tem pessoas que recebem valor do governo e tem pessoas que pagam. Quando acontece isso, qual que é a diferença? Vamos dizer que você está numa empresa registrado. Funciona, CLT. Funcionário, CLT. Todo mês já tem o seu desconto de imposto de renda sobre a sua remuneração. Tá. Todo mês. Terminou o ano, na hora que você vai declarar o imposto de renda, você já pagou o seu imposto. Entendi. Aí você vai lançar as despesas dedutíveis. Então, você vai restituir parte do que você já pagou. Entendi.
Vamos dizer que essa mesma pessoa fez tudo isso. Só que ele tem uma outra fonte de renda. Ele é aposentado. Por exemplo. Entendi. Isso, aposentado. Boa colocação. Aí vai agregar a aposentadoria dele mais os rendimentos. Ou seja, o que ele pagou não é suficiente. Então ele vai ter que pagar mais o complementar. Excelente. E às vezes a pessoa tem duas fontes de renda, ela paga 15% numa e 15% na outra. Na hora que soma as duas, vai para 27,5%. Então tem que pagar essa diferença. Entendi. Por isso que a declaração de imposto de renda é um ajuste de todas as rendas. Entendi. Que aí que é onde que regula isso daí. Cara, muito bacana. Eu gostaria de agradecer vocês. Deixar aqui, a gente ia ficar 5 horas falando. Du, entrega a Plaquinha. nosso presente aí, ó, para vocês deixar lá na recepção da Contec. Com certeza. Mostrar que já participou do nosso podcast. Gostaria que vocês deixassem aí as considerações finais de vocês. Quiser deixar contato aí pro pessoal que está assistindo, entrar em contato, fica à vontade. Contigo. O Felipe que é o marketing. Ô, Thiago, obrigado pelo convite. Já faz tempo que a gente vem marcando, né? Não deu Exato, certo, não dava exato. certo os dias. Agora cruzou a agenda. Né? Cruzou a agenda, deu certo. Vai vir projeto novo com o Thiago, com certeza. Isso aí. A gente é parceiro há muito tempo, né? Desde Parceiro e amigo, né? parceiro e amigo. Faz uns 2 anos que a gente começou a ter contato e com certeza foi Até uma... nossa empresa é lá com eles também. Eles dão toda a assessoria para gente. Agregou muito. O Thiago a nós o Thiago com certeza. Obrigado. Vamos continuar o que puder contribuir. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode perguntar. A gente está de prontidão a ajudar. Aí. E a Contec é uma empresa que tem uma estrutura muito boa, graças a Deus. Então, se precisar tirar alguma dúvida, seja na pessoa física do profissional liberal, seja na pessoa jurídica, procure a Contec lá, 3383-2222. DDD 16, viu, pessoal? DDD 16. E vamos agendar uma reunião, pode ser comigo, pode ser com o Felipe, para a gente poder esclarecer as suas dúvidas e, de repente, fazer uma parceria comercial. Boa. Porque nós estamos abertos a isso. Então, a Contec ela é uma empresa que já tem bastante tempo no mercado. Temos grandes projetos ainda, estamos viabilizando vários projetos. E a ideia, o que é? É dar suporte para quem precisa. Boa. E nós estamos na parte tributária, fiscal, trabalhista, de obras, estamos atuando em todas as áreas aí. Bacana. Cara, parabéns aí pela empresa. Do recadinho final lá. Pessoal, você assistiu até aqui, não se inscreveu no canal, nem deu like, você está desvalorizando o nosso trabalho aí. O conteúdo hoje foi de extrema importância. Foi sensacional. Vale a pena seu like. Esse E podcast. envia para aquele amigo também que você sabe que está construindo, até para outras áreas também de contabilidade, vocês vão ver que essa parte Agregou aqui até em profissionais liberais. esse Sim, é podcast. verdade. Ó, manda pro seu amigo dentista também, médico, que ele precisa saber dessas coisas, hein? Eu tenho um que eu já estou mandando para ele já. Pessoal, obrigado aí pela gente. Obrigado, Clodoaldo Felipe. E esse foi nosso Verticalizando Cast sobre impostos e obra. Até a próxima. Valeu!